Yahshua Mashiach, a benevolência de Alto Exército seja com todos vocês, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está aqui em Romanos, capítulo de número 14. E eu vou ler aqui, tá certo? Na Bíblia israelita. Eu queria conversar com os irmãos a respeito de algumas coisas que o Eterno tem posto em meu coração. Ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come só legumes. Quem come não despreze a quem não come, e quem não come não julgue a quem come. O Eterno acolheu. Quem você é que julgas o servo alheio? Para seu próprio soberano ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Iau para o firmar. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. A pessoa que faz caso do dia, para Iau o faz, e quem come, para o Altíssimo come, porque dá graças de benevolência ao Eterno. E quem não come, para Iau não come, e dá ações de benevolência ao Eterno. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos para Iau, vivemos. Se morremos, para Iau morremos. De sorte que quer vivamos, quer morremos, somos do Altíssimo. Porque foi para isso mesmo que o ungido morreu e tornou a viver, para ser mestre tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal do Eterno. Versículo 11, irmãos. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo ao Eterno. Por conseguinte, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o seu propósito não por tropeço ou escândalo ao seu irmão. Eu sei, e estou certo no mestre Yahshua, que nada é de si mesmo impuro, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é impuro. Agora do 14 eu queria pular para o 19, para concluir essa leitura. Assim, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Tá certo, meus irmãos? Esse é o texto sagrado que eu gostaria de meditar com os irmãos. Por quê, meus irmãos? Eu tenho esse texto flamejando no meu coração há um tempo já. E algumas vezes já vi o nosso irmão mensageiro falando a respeito da mesma postura, do mesmo entendimento e do mesmo ponto de vista. Então eu vi que realmente não é fora o que o Eterno tem posto no meu coração, e eu estou dentro do mesmo entendimento. Quando nós falamos aqui, versículo de número 6, eu queria primeiro falar desse versículo. A pessoa que faz caso do dia para Iau faz. Quem come, para o Altíssimo come, porque dá ação de benevolência ao Eterno. E quem não come, para Iau não come, e dá ações de benevolência ao Eterno. Daqui, meus irmãos, eu queria falar a respeito do partir do pão. Existem muitos Yaldins, e
e alguns irmãos que têm pregado contra o partir do pão. E nós temos a convicção de que isso está dentro da Escritura, e que é uma ordenança do Mashiach, e os apóstolos eles fizeram isso. E tem vários vídeos de vários irmãos nossos aí, de vários canais, falando a respeito disso e defendendo aí a nossa crença. E por outro lado, em contrapartida, tem outros irmãos pregando e ministrando contra o partir do pão. Só que o que nós vemos, o que eu vejo, e muito me entristeceu, é o discurso de ódio, é a falta de amor, é a falta de intolerância uns para com os outros. Não vi isso de alguns irmãos, não vi isso do nosso irmão mensageiro. Também da última vez que eu vi ele falando a respeito disso, ele falou assim, olha, se não quiser fazer o partir do pão, não tem problema. Se o irmão quiser ser emergido, mas não quiser fazer o partir do pão, não tem problema. A gente faz a imersão do irmão e o irmão segue aí aquilo que o Eterno tem posto no coração dele. Já vi os outros áudios de outro irmão dizendo que só faz a imersão se a pessoa não fizer o partir do pão, que se ela fizer o partir do pão, eles não fazem a imersão, né? E os irmãos sabem de quem eu falo, e a gente não precisa ficar citando nomes, porque acima de tudo, como diz a Escritura aqui, todos iremos prestar conta diante do Eterno, diante do tribunal do Mashiach. Mas o que é interessante, irmãos, é que o Eterno colocou isso no meu coração, e depois eu vi alguns irmãos se manifestando sobre isso de uma forma sutil, mas eu gostaria de abordar isso mais a fundo aqui dentro desse texto aqui. Não vou discorrer na Escritura, pegar vários textos, não. Eu acho que esse aqui do apóstolo Shaul, ele já resume tudo, né, quando fala em relação à tolerância aos mais fracos na fé. Então eu queria dizer da seguinte forma, né, aos irmãos que acreditam que nós estamos errados, né, em fazer o partir do pão. Acredito que os irmãos já têm um entendimento mais profundo nesse ponto de vista, talvez, né, na opinião dos irmãos. Então que tolerem-nos, que respeitem-nos, a nossa forma de se pôr diante da Escritura e o nosso comportamento diante do Eterno. Da mesma forma que nós olhamos para os irmãos que não fazem o partir do pão e temos que olhar com um olhar de benevolência, de amor e de tolerância. Se os mais fracos na fé somos nós que fazemos o partir do pão, ou se os mais fracos na fé são os irmãos que não fazem o partir do pão, isso cabe ao Eterno julgar. Só que aquele que come, praial, assim o faz. E aquele que não come, praial, assim o faz. Eu acho que já deu mais do que a hora da gente parar com isso, sabe? E não é nem questão de aceitar o que é heresia, o que não é heresia. Não, eu acredito que é cada um seguir aquilo que de sinceridade tem recebido do Eterno em seu coração. Agora há pouco, nessa última live do nosso irmão, ele até comentou algumas coisas sobre alguns irmãos que pegam palavras, né, como a palavra glória, graça, santo e várias outras palavras. E alguns irmãos ainda que estão conhecendo as palavras certas, estão deixando de falar algumas palavras que a gente tinha o hábito de falar no sistema, e estão conhecendo a forma correta de falar. O próprio Roach, ele vai dando direcionamento, ele vai libertando, ele vai dando entendimento a cada um, para ir mudando aí o seu linguajar na medida com que a água vai jorrando, né, do trono do Eterno, e vai nos purificando e vai nos limpando. Mas infelizmente, irmãos, tem muitos irmãos no nosso meio que não tem tolerância alguma. Não tem tolerância alguma. Quantos discursos de WhatsApp, de grupos eu já vi, já participei, tentei defender. Tem alguns irmãos que têm uma postura que já nem participam. Eu falo, irmão Daniel, nem participo mais de grupo de WhatsApp. Por conta disso, muita briga, muita discussão, muita picuinha por coisas que não são relevantes, né? E é verdade, irmãos. É verdade, tem muitas coisas que são fúteis demais para ficar se discutindo, ao invés de se pregar o amor e a obediência ao Mashiach e o entendimento na sua palavra, a busca pelo entendimento. E esse texto de Romanos, ele fala sobre a tolerância com os mais fracos na fé. Nós precisamos, irmãos, desenvolver essa tolerância com os irmãos mais fracos na fé, os que estão chegando agora. Não quer dizer que a gente não tem que repreender em amor, mostrar na Escritura
mas não apontar o dedo, julgar, já criticar ou já falar com discurso de ódio. Tem palavras, tem comentários em Facebook, tem comentários em WhatsApp de Aldins que carregados de ódio, de rancor, de que balança é essa? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós diante da pureza do Eterno? Inefável é o seu nome. E nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. E agora a gente vai ficar olhando o cisco no olho do nosso irmão e esquecendo da trave que estava no nosso. Então, se nós fazemos o partir do pão, é para Yahweh o que nós fazemos, nós cremos assim na Escritura. E os irmãos que não fazem, nós continuamos amando e respeitando os irmãos. E tendo tolerância com os irmãos, sabendo que quem faz a obra não somos nós. É o Ruach do Eterno. Ao seu tempo, Ele há de concluir a obra em cada um de nós, irmãos. Então nós precisamos parar com esse discurso de ódio, sabe? Em ficar debatendo, vamos dizer assim, visões teológicas, como se fizeram aí no passado. As denominações aí se dividiram por isso. E o Satã está usando a mesma estratégia para dividir Aldins, para separar o corpo do Mashiach. Então, se você faz, faça para a glória de Yahweh. Se você não faz, que você não faça, mas que você faça no teu coração convicto de que você não está fazendo, porque é assim que você tem um entendimento, e faça isso para a glória do Eterno também. Mas vamos cessar com isso. Vamos pôr uma pedra nesse discurso de ódio. Em relação às palavras, irmãos, que alguns irmãos ainda têm o hábito de citar, é o próprio Eterno que vai fazendo a obra. E eu queria falar uma coisa aqui, que eu sempre disse isso, e vou continuar defendendo isso de uma forma inegociável para mim, irmãos. Eu não posso, eu fui assim às águas da imersão em Ausha, e ali eu renunciei realmente ali a minha imersão na Trindade, né? Porque eu não acredito na Trindade, realmente eu sei que isso foi uma obra pagã aí, né? Do catolicismo romano e as denominações acabaram acatando isso daí, permanecendo da mesma forma. Eu creio na dualidade, tá? No Pai e no Filho. Eu creio que o Pai se manifesta através do seu Ruach, mas é o próprio Pai, não é uma terceira pessoa, não existe Trindade. Existe o Pai e existe o Filho. Então eu renunciei ali a minha imersão em Jesus, né? Em Zeus e na Trindade. Porém, de forma alguma eu renunciei e joguei fora toda a minha vida de fé e de milagres e de experiências que eu vivenciei, desde quando eu dobrei os meus joelhos e aceitei o Mashiach na minha vida. Uma coisa é eu não conhecer o nome, chamar ele pelo nome errado, porque eu não conhecia. E outra coisa é eu dizer que tudo que eu vivi lá atrás, todos os milagres que eu vivi lá atrás, não foi Ausha. Eu creio assim, irmãos, da mesma forma que dentro das denominações existiam pessoas cheias do Ruach do Eterno, também existiam pessoas totalmente endemoniadas. Existia o profeta e o falso profeta. Existia o santo, o puro e o profano. Sempre existiu. Desde lá de antigamente no templo, né, quando o próprio Espírito do Eterno estava passeando com o profeta ali, mostrou dentro do templo, né, alguns adorando ao sol, né, já lá atrás, muito antes do Mashiach. Então hoje não é diferente. Até no mesmo, infelizmente, no meio de nós e Aldins, nós vemos que alguns irmãos têm sido usados pelo inimigo e não têm percebido isso. Mas também tem muito em Aldins sendo usado pelo Eterno de uma forma tremenda e poderosa. Então, meus irmãos, eu acredito que cada milagre que eu vivi, cada experiência de libertação que eu vivi, cada livramento de morte que eu vivi, em todo o meu processo, foi Yahusha do começo ao final. Mesmo chamando ele de Jesus, mesmo sem saber, blasfemando e ofendendo o nome dele com os meus lábios, mas o meu coração, as minhas lágrimas e a minha sinceridade e o meu quebrantamento, totalmente direcionado ao Eterno. E ele diz que uma alma quebrantada ele não rejeita.
Então eu não posso, meus irmãos, de forma alguma. Tem muitos testemunhos, mas milhares. Milhares não, né? Mas tem inúmeros, tanto meu quanto da minha esposa. Então eu não aceito, irmãos. Eu não aceito pessoas virem falar para mim que o Eterno não está agindo e operando nas denominações. Ele está, irmãos. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos parar de julgar as pessoas que estão lá. Vamos parar com isso, irmão. Vamos parar com essa meninice. Vamos ser maduro. Até quando, irmão, nós vamos ter comportamento de menino, tendo conhecimento da verdade? Vamos se autoanalisar, irmãos. Vamos olhar para dentro de nós. Que pecadores e miseráveis nós somos. Nós tivemos o privilégio de conhecer os nomes. É um privilégio muito grande, é uma posição espiritualmente dizendo de destaque, porque nós somos os pequenininhos lá. Nós servimos com interesse de coração, não que os nossos irmãos que estão lá não estão servindo não. E não pergunte para mim porque o Eterno me escolheu, porque o Eterno te escolheu, porque nem eu nem você vai saber a resposta, mas Ele nos chamou. Muitos foram chamados e poucos os escolhidos. Ele nos escolheu para um privilégio maior no reino. Nós vamos reinar, irmãos. Agora, nossos irmãos que estão lá, eles serão salvos? Claro que serão. E os irmãos que morreram sem conhecer o nome verdadeiro, foram condenados ao inferno porque estavam servindo a Jesus lá na Babilônia? Eu não creio assim, irmãos. Eu não creio assim. Absolutamente eu não creio assim. A Escritura diz que o Eterno não julga o tempo da ignorância de cada um de nós, mas Ele sonda os corações. Ele esquadrinha os corações. E quem sou eu, irmão? Quem é você, meu irmão, para julgar o coração alheio e dizer que a pessoa, porque ela está na denominação, ela está condenada ao inferno? Como diz o nosso irmão mensageiro, vai lá para as trevas exteriores, mas vai fazer parte dos salvos. Pode ser que não vai reinar não vai, mas vai ser salvo. Vai ser salvo. Nossos irmãos que estão aí, que muitas vezes nos criticam, nos perseguem, vão ser salvos. Muitos daqueles que apedrejaram e que xingaram e que insultaram Machia, depois se converteram. Depois mudaram de opinião. Então, meu irmão, nosso papel não é criticar, não é apontar, não é julgar. De forma alguma. O nosso papel é amar, é abraçar e é pregar a verdade. Iau e Yauxa, a verdade que liberta. Salvação para os que creem. Esse é o nosso fundamento. O fundamento é o evangelho da salvação, as boas novas. O amor, irmãos. E não a balancinha da justiça aí, que muito Aldinho está carregando na mão aí, e já falou isso, está em pecado. Ah, falou aquilo, está em pecado. Ah, vai para o inferno. Vá, não vai. Ih, não vai. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos buscar cada um individualmente aí a sua purificação, o seu amadurecimento, irmão. Em vez de ficar julgando e apontando o erro dos irmãos, ore por ele, abrace ele. O que mudou? Não mudou nada, pelo contrário, mais aprofundou. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando estava no sistema, é que tem muito Ialdinho que se esqueceu que veio do sistema, que estava lá. Enquanto estava lá, então, quer dizer que é o demônio que estava te usando lá. Era o demônio que estava fazendo a obra lá. Os milagres lá na tua vida. Claro que não. Sempre foi o Eterno, desde a fundação do mundo. O Eterno já tinha preparado a sua obra. O Mashiach já estava preparado para o madeiro. Desde a fundação do mundo. Desde você no ventre da tua mãe, desde mim no ventre da minha mãe, Ele já tinha nos escolhido para isso. Aquela grande obra, aquele grande chamamento que você muitas vezes ouviu da boca de um profeta ou de outro aí, era isso, irmão. Era isso. Hoje eu entendo tanta profecia que vinha falar comigo, que o Eterno tinha na minha vida era muito grande, que o que o Eterno tinha na minha vida era algo tremendo e tal, e que eu ia para cá, que eu ia para lá. Eu nunca tive isso no meu coração, que eu falei, não quero, nem gosto de ficar, eu não gosto disso, eu sempre fui de ficar atrás do holofote ali, de ficar escondidinho, no meu cantinho. Mas hoje eu entendo, porque com a internet aqui eu converso com tantos irmãos de tantos países aí, Angola, África, Portugal, Itália, né? Nós estamos aí, irmãos. Eu, você e tantos outros Ialdinhos estamos aí pela internet, pregando aos quatro ventos. Pregando a verdade que liberta, Iau e Yauxa, aos quatro cantos da terra através da internet, irmão. Olha isso, se não é uma promessa cumprida. E quando falava do privilégio, que ia colocar no meio de príncipes, olha aí onde eu estou aí no meio de vocês, irmãos Ialdins. Chamados para reinar. Irmãos, quando eu olho para tudo isso, quando eu olho para a minha miséria, de onde eu vim, quem eu fui, irmãos.
Eu não consigo olhar para o meu irmão e criticá-lo. Eu não consigo dizer que nas denominações o que eu vivi lá foi uma mentira, porque não foi. A Escritura diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. A diferença, sabe qual que é? Que ele tem concluído na nossa vida com prioridade, como primícia, porque ele nos escolheu para primícia. Mas a boa obra ele começou lá nas denominações. Ele começou lá quando você lá estava todo perdido no pecado, seja na bebida, na prostituição, na droga. Quando você se jogou lá no chão de uma denominação, você levantou as mãos para os céus e você se arrependeu do teu pecado, e você confessou Jesus, mas você queria confessar era Yahshua, você só não sabia o nome, mas você estava aceitando ali o Machia, aquele que morreu no madeiro para perdoar os teus pecados, porque isso é que foi pregado para ti. É bem verdade que de 20 anos para cá pouco se fala sobre salvação, agora é só bênção e prosperidade, mas eu ainda me converti na época da salvação, do céu, da Yahshua celestial. E não foi mentira, nunca foi, nunca foi. E os meus irmãos estão lá, são meus irmãos. Vão passar por um momento de dificuldade, não querem receber e entender agora, não tem problema, não tenho que convencer ninguém, eu tenho que pregar. Mas eu os amo, e eu jamais vou apontar o dedo e vou criticar nenhum dos meus irmãos lá. Não vou. Esse não é o meu papel. E Yahshua, ele veio para todos aqueles que estavam perdidos. E aí agora muitos de nós se colocam numa posição de destaque, como se nós merecêssemos estar nessa posição. E esquecendo tudo que viveu no passado. Não parar com isso, irmãos. Não é esse o propósito do Machia com Filadélfia. Não é esse o propósito. Ainda que seja para morrer, mas vamos morrer por amor, pregando o amor e vivendo o amor, em vez de ficar se criticando um ao outro, em vez de ficar se apedrejando um ao outro, por interpretação teológica. Vamos parar com isso. Vamos tolerar os mais fracos na fé. E vamos viver a Escritura. Vamos viver o amor. E Yahshua é o amor. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu queria ler mais uma vez o texto, para que fique bem cravado no coração de cada um dos irmãos. Depois você pegue aí, medite aí, tá? Está em Romanos. Capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou ler mais uma vez. Ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não condenar-lhe, mas não para condená-lo, condenar-lhe os escrúpulos, como está aqui. Olha só, a partir do pão, um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes. Quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue a quem come. O Eterno o acolheu. Quem você é que julgas o servo alheio? Para seu próprio soberano ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Yahweh para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. A convicção e a confirmação sempre do Ruach vem no coração e no entendimento de cada um. A pessoa que faz caso do dia, para Yahweh o faz. E quem come, para o Altíssimo come, porque dá ações de benevolência ao Eterno. E quem não come, para Yahweh não come, e dá ações de benevolência ao Eterno. Cada um tem o seu entendimento, cada um faz isso para o Eterno, que assim seja. Porque o Eterno há de julgar cada um. E se Ele tem ministrado isso no coração de cada um, vamos prosseguir em amor, irmãos, nos respeitando acima de tudo. Porque eu acho que esse é o princípio, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, irmãos? E vamos deixar o julgamento na mão do Eterno, vamos? Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos para Yahweh, vivemos. Se morremos para Yahweh, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Altíssimo. Porque foi para isso mesmo que o ungido morreu
e tornou a viver, para ser mestre tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também por que desprezas o teu irmão? Olha aqui, versículo 10. Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal do Eterno. Porque está escrito, 11, por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Versículo 12, e assim cada um de nós dará conta de si mesmo ao Eterno. Olha só, olha que seriedade esse versículo. Se eu vou dar conta de mim mesmo ao Eterno, e se você vai dar conta de si mesmo ao Eterno, eu tenho que me preocupar com as minhas atitudes e não com as suas. Eu tenho que me preocupar com o meu testemunho e não com o seu. Eu tenho que me preocupar com o meu comportamento diante do Eterno e não com o teu comportamento. Eu tenho que pregar, irmãos, em amor. Eu tenho que pregar em mansidão. Eu tenho que pregar a união do corpo do Mashiach. Porque cada um vai dar conta de si mesmo diante do tribunal do Eterno. E se o que você faz para a glória do Eterno, se você está fazendo isso para a glória do Eterno, é Ele que vai te julgar. E se você está fazendo isso para escândalo, é Ele que vai te julgar. A Escritura, irmãos, vamos lembrar da Escritura? Que o Eterno diz que Ele mesmo endureceu o coração de Faraó para perseguir, para que o nome dele fosse glorificado lá na frente, quando ele exterminasse todo o exército de Faraó. Até o convencer vem do Ruach. Então não adianta você querer pegar a tua Escritura e ficar aí ofendendo os irmãos que fazem o partir do pão, criticando, dizendo que está comendo carne, e canibalismo, e feitiçaria, e tal, se você tem esse entendimento. Porque a única coisa que você está fazendo é julgar, sabe? E ainda, além de tudo, se levantar contra o corpo, porque você nem sabe se você está certo. Você nem sabe se essa tua convicção veio do Eterno ou não. Da mesma forma nós temos a convicção que veio do Eterno, mas é só o Eterno que vai julgar cada um, tanto nós quanto os irmãos que não têm essa opinião. Só que para que o discurso de ódio? Para que a ofensa? Para que a falta de amor, a falta de tolerância com os mais fracos na fé? Se nós somos fracos na fé porque fazemos o partir, nós fazemos para a glória de Yahweh, segundo o entendimento da Escritura que nós temos. E nós respeitamos quem não faz também. E eu creio que muito Yaldin vai ver esse vídeo e vai repensar um pouco no discurso de ódio e vai ter um pouco mais de tolerância. Romanos 14, irmãos. Tolerância com os fracos na fé. Porque quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra não é você. Quem faz a obra é Yahweh. E essa obra ele começou lá atrás nas denominações. Tá? Ele começou a fazer a obra lá atrás e ele vem aperfeiçoando essa obra dia a dia. E eu e você somos privilegiados em estar na posição que estamos aqui. Não é porque nós merecíamos, não é porque nós somos melhores que os nossos irmãos que estão lá, de forma nenhuma. É somente porque Ele nos amou. Então isso gera um quebrantamento. Isso tem que gerar em nós um quebrantamento, irmão. Uma consciência de que Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores e miseráveis. E nós temos no mínimo que fazer amar o nosso irmão também. Por conseguinte, não nos julguemos, mas uns aos outros. Por conseguinte, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o seu propósito não pôr tropeço ou escândalo ao seu irmão. E o 14, eu sei e estou certo no mestre Yahshua, que nada é de si mesmo impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é impuro. Então, se eu considero impuro uma atitude, eu não cometo. Se o Ruach ministrou para mim, não faça isso, Daniel, isso é impuro, está errado. Assim será, meu pai, assim seja. Não vou fazer. E vice-versa. Esse tem que ser a nossa conduta diante do Ruach Kadosh do Eterno. E o 19, irmãos. Queria deixar esse versículo aqui no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Assim sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua.
É tempo de nós contribuirmos para a edificação do corpo, irmãos. É tempo de nós promovermos a paz dentro de Filadélfia. É tempo de darmos as mãos. É tempo de termos mais amor. Mais amor, por favor, irmãos. Então que Yahshua possa ser desenvolvido em cada um de nós. Yahshua era tolerância, Yahshua era amor, Yahshua era compreensão. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, irmão. Então, se você não aceita uma conduta de algum Yahudim, ame-o, respeite-o, abrace-o e deixe o Eterno fazer a obra. Tá bom, meus irmãos? Então, essa palavra que eu queria deixar para a igreja, e que assim o Eterno possa continuar abençoando a cada um de nós, que nós possamos continuar unidos e crescendo para a edificação do corpo. Somos um e juntos somos mais fortes. Paz de Yahshua Mashiach a todos os irmãos. Beijo no coração de todos. Eu amo a cada um de vocês.